contar mais. Pessoal, vocês estão vendo aqui que esse ciclo não se fecha, né? Ele é perene, mas ele tem um início, quando a empresa começa do zero, né? E o início está aqui, é o dinheiro. Bom, supondo que o dinheiro esteja lá, a gente já vai chegar nesse ponto, o dinheiro, ele tem uma origem, ele vem de financiadores e vem de proprietário, de financiadores que cobram juros pelo seu investimento. Alguns cobram juros, que são os financiadores onerosos, né? E tem outros que não cobram juros, que são os financiadores não onerosos. Esses são mais raros, né? Mas também não são onerosos, não são incomuns, que são fornecedores. Às vezes, geralmente o fornecedor, ele financia o seu negócio também, porque ele te dá uma mercadoria que tem um valor e só recebe depois. Mas a capacidade desse financiador de garantir, de cobrir as necessidades de financiamento que o negócio tem são muito pequenas, né? A não ser se a gente voltar em 2008, né, na época, eu me lembro que eu fiz uma avaliação junto com alguns colegas do ERG, que é Estaleiro Rio Grande. Ele fabricava, naquela época, né, que o Brasil ia ser o celeiro do mundo, né, eles fabricavam estaleiros e o maior cliente era a Petrobras, né? Tinha alguma coisa com a LLX, né, mas LLX não, a outra, a OGX, mas o maior cliente era a Petrobras. E a Petrobras ele ia ser o fornecedor da Petrobras, e a Petrobras financiava, antecipava capital de giro para ele, sem ônus, sem juros, né? Mas isso foi um outro caso, isso é um caso à parte que já não existe mais, existe em alguns países do mundo, mas é uma política de financiamento às empresas, desenvolvimento econômico, que é até criticado pela Organização Mundial do Comércio. O Brasil andou respondendo processo por conta do uso, né, da Petrobras e do BNDES como instrumento de política econômica, né? Financiando indiretamente a indústria no Brasil, justamente por conta da escassez de capital. Mas agora a época é outra, né? Então, isso daqui, como fonte de financiamento, é cada vez mais raro. Então, as fontes, os financiadores, geralmente, são os bancos, né, que emprestam cobrando juros, são chamados de financiadores onerosos, né? E os sócios, né? Sócios ou cotistas ou acionistas, que aportam recursos nas empresas, né? São essas duas fontes. Então, o dinheiro da firma vem ou de capital de terceiros, que a gente chama, né, o passivo, né? Ou a gente pode até usar o termo em inglês, né, dívida, debt, ou equity, que é o patrimônio líquido, né? Dívida, ED, de dívida, ou passivo, ok? E E, de equity, ou PL, que é o patrimônio líquido, né, que é o capital dos sócios. Esse dinheiro, né, justamente aqui no lado direito do balanço patrimonial, ele gera os recursos que formam os ativos que representam a estrutura produtiva do negócio. Então, o dinheiro está aqui, e o dinheiro veio dessas fontes, ok? Que são financiadores e sócios, e aí você joga os recursos, né, com fábricas, disponibiliza, né, em fábricas e equipamentos, salários e honorários, né, energia, suprimentos e materiais, para que você possa, por meio de um processo produtivo, ter um produto ou um serviço vendável. Esse produto ou serviço é vendido a crédito ou à vista, né, desejavelmente à vista, mas nem sempre. Parte do que você vende a crédito você não recebe, né, que você vendeu fiado já era, você não recebe, você baixa como perda para PDD, né? Perda para devedores, provisão para devedores duvidosos. Esse dinheiro você não recebe mais, né? Então, você tem a parte das vendas a crédito, que você vendeu e não tinha recebido, quando você recebe, vira caixa, e as vendas à vista, que são caixa imediato, né? A empresa pode ter também outras receitas. Você pode, enfim, vários tipos de negócios têm receitas não recorrentes ou não operacionais, quando, por exemplo, uma empresa de transporte vende parte da sua frota que já está obsoleta para poder comprar outro, né? Ou uma empresa que precisa de caixa e está se desfazendo de ativos que não precisa no momento. Às vezes, quando o problema eu acho que eu tinha comentado isso no curso de gestão financeira, né? Quando você está com fome hoje,
você não vai se preocupar com a fome que você vai ter daqui a uma semana, né? Você tem que saciar essa fome hoje e utilizar todos os meios que você tem à sua disposição para poder atender aquela necessidade primária fundamental, né? E muitas empresas vislumbram essa situação com escassez de liquidez, né? Então, elas têm que se desfazer de alguma coisa que tenha algum valor econômico, que ela possa disponibilizar para o mercado, para poder fazer caixa, né? São as outras receitas. E também tem o caso da empresa que está muito bem obrigado, mas está se desfazendo de coisas que no momento não são estratégicas para ela, né? Se desfazendo de ativos que não são importantes, né? Então, no caso de outras receitas, né? Mas, de qualquer maneira, isso é dinheiro que entra, né? De qualquer maneira, isso é dinheiro que entra. Bom, tudo que ela recebe em dinheiro, esse dinheiro que ela recebeu por meio da sua atividade produtiva, né? Ela paga os fornecedores de materiais que precisam ser pagos. Vocês estão vendo que eles fornecem, né, insumos para a produção e só recebem depois. De uma certa maneira, eles são financiadores também, são os financiadores não onerosos, mas eles financiam uma parte só do negócio, que é o ciclo operacional, fornecendo capital, ajudando você a compor o seu capital de giro, porque você recebe a mercadoria e paga depois. Parte desse caixa, então, que a empresa, derivado das receitas não operacionais e das receitas operacionais, parte daquilo que você recebeu vai para pagar a viúva, né, para pagar os impostos ao governo, impostos que você repassa, que são impostos indiretos, e impostos pagos de fato, que são os impostos diretos. Juros para os bancos, né, que disponibilizaram aqui para mim os recursos, amortização de dívidas, que é diferente de juros, né, a diferença quando você está pagando uma dívida, a gente vai ver no nosso mini case, a amortização, eu vou falar disso daqui a pouco, a amortização ela vai para o patrimônio, né? Ela reduz o patrimônio, quando você paga uma dívida, você reduz aqui, ó, o patrimônio, e quando você paga juros, você deduz o resultado, que é a DRE. Embora você tenha a prestação que afete o caixa, você pagou a prestação, aquela prestação afeta o caixa, mas a prestação ela é a soma de dois componentes, né? Ela é a soma da amortização mais os juros, né? Então, quando você está pagando uma dívida, né, eu até gostei do comentário que uma participante do curso de gestão financeira fez, que juro não paga dívida, né? E, de fato, não paga. O que paga a dívida é a amortização. O juro é só a remuneração do banco. A dívida, ela é paga quando você amortiza ela. Né? Se você emprestou 1.000, você vai amortizar 1.000, mais os juros que você deve por ele ter disponibilizado aquele recurso para você. É a remuneração do banco. Né? Então, a prestação que afeta o caixa, ela é justamente a consequência da amortização mais os juros, né? A amortização mais os juros. Todas as duas afetam o caixa, tanto a amortização quanto os próprios juros, né? Só que elas são diferentes. A amortização afeta o patrimônio e os juros afetam a DRE, que é o resultado. Após isso, se sobrar alguma coisa, a empresa decide se distribui dividendos, né? Ela tem que distribuir pelo menos, né, pela lei das SA, se não estou errado, 25% ela tem que distribuir como dividendos, no entanto, se for SA, né? Se for sociedade anônima, porque se for empresa de capital fechado, empresa familiar, por exemplo, isso é decidido pelo conselho, né, que vai decidir qual vai ser o tamanho da retirada dos sócios, né, como dividendos, como participação nos lucros. Uma outra parte volta para o negócio. O chamado Warren Buffett, que é o investidor um dos investidores, né, mas é um dos mais bem-sucedidos no longo prazo, ele falou que adora, ele diz que adora investir em empresa que não paga dividendo e reinveste o seu lucro. Ou seja, todo o caixa que sobrou, que já pagou imposto, já pagou todo mundo a quem deve, pagou fornecedor, né? Então, olha, quando chega aqui, né, você já apurou todos os custos, você já pagou funcionário, já pagou fornecedores, já pagou governo, pagou banco, né? Pagou banco, e aí você decide, né, se você vai distribuir dividendo, e uma decisão do conselho, né? Se a empresa tem necessidades de caixa, né, e é importante que sobre caixa para poder voltar para o negócio, caixa derivado das próprias operações, né? É o caso do lucro reinvestido, é o caixa que, depois de cobrir todas as despesas, volta aqui para compor o dinheiro da firma, né? Então, ele sempre disse que gosta muito de empresa que não distribui dividendo. Ele gosta de ganhar com a revenda da ação, né? E algumas das empresas ele fica investindo nela a vida inteira, né? E eventualmente vende uma outra participação da empresa para fazer caixa para investir em outras, e com isso nem paga imposto de renda. Ele falou que pagava menos imposto de renda, percentualmente falando,
do que a secretária dele. Justamente por conta disso, ele usava ação para poder comprar mais ação. Né? Vende de uma empresa e logo depois compra de outra. E aí não paga imposto de renda nessa transação, só paga se ele embolsar. Mas como ele está fazendo um reinvestimento, o fisco entende que não houve ganho de capital. Né? Enfim, paga, mas paga pouco. Né? Pouco em relação ao volume de riqueza que ele tem. Mas o acionista, ele investe, o cara que aporta equity aqui, o sujeito que aporta patrimônio líquido, ele o faz na expectativa de receber dividendos. Então, é natural, sim, que empresas distribuam uma parte dos seus lucros para os sócios. Tem aqui também o caso do sócio, né? Posso até apagar isso aqui tudo agora. O caso do sócio, que ele investiu, mas não necessariamente colocou dinheiro. Ele colocou, em inglês, o que se chama de sweat equity, que é o suor do sócio. Esse cara está aqui, ó. Ele é sócio, ele tem participação percentual como sócio, mas ele não colocou dinheiro. Ele recebe um dividendo, mas ele também recebe um salário como prolabore, né? Esse não é o caso do sócio investidor. O sócio investidor entra só aqui e ele espera, sim, receber dividendos como consequência do seu investimento. Ou, às vezes, ele investe para sair depois. Né? Ele até não recebe dividendo agora, o dividendo vai se acumulando para que ele receba junto com a saída dele. Isso pode acontecer também, mas depende do contrato. Então, pessoal, aqui tudo depende, né? Quer dizer, é fundamental. O que caracteriza uma operação de qualquer tipo de empreendimento é o ciclo do caixa. A empresa não precisa gerar lucro no curto prazo, mas ela só consegue sobreviver se ela tiver caixa. E o caixa, ele vem de 3 fontes. Ele vem das atividades da operação do negócio, das atividades de financiamento e das atividades de investimento. A DRE, ela só mostra parte do caixa derivado da operação. As atividades de financiamento, elas estão aqui, balanço patrimonial, passivo, né? E patrimônio líquido, ativo. Financiamento está aqui. Capital próprio de terceiro, investimento vem para cá. Né? E aí você tem a operação, parte do caixa transformado na operação é mostrado na DRE. Parte porque a DRE trabalha com regime de competência, né? Ela registra as transações no momento que elas ocorrem. Quando a gente faz o valuation, a gente está trabalhando com regime de caixa. A gente está avaliando a capacidade de um negócio de gerar caixa no tempo. Por isso que eu estou gastando tempo e saliva aqui, deixando claro esse quadro que é fundamental para que você, na perspectiva de investidor, ou na perspectiva de appraiser, né, que é o cara que faz a avaliação, o analista, né, o analyst, o financial analyst, que vai fazer a avaliação econômica do negócio, você entender qual que é a dinâmica, o processo por meio do qual o dinheiro que entra aqui vai mobilizar toda uma sistemática, todo um processo complexo de geração de riqueza, de modo que ele volte numa quantidade maior do que entrou. Né? Isso aqui é consequência da dinâmica capitalista, né? Da dinâmica empreendedora, de fazer esse caixa ser criado aqui do nada, out of the blue, né? Do nada nesse processo. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse curso é entender sobre a ótica do fundamento econômico-financeiro, como que um negócio, né, como avaliar um negócio à luz de todos esses processos aqui de geração de caixa. Eu gostaria, então, se vocês não têm nenhuma pergunta para fazer, um comentário, deixa eu ver no chat. Não. Eu gostaria de fazer um mini case aqui com vocês, depois a gente vai voltar, ok? Só para ficar claro esses conceitos, tá? Esse case foi adaptado desse livro, de um dos livros que eu falei, slide 334, desse livro aqui. Desse daqui, Gestão de Investimentos e Criação de Valor. Dê uma lidinha rápida, por favor, rápida não, do seu tempo, né? Nesse enunciado do problema. É um problema fictício, mas realista. E ele mostra como que você integra os demonstrativos para poder fazer uma avaliação de natureza econômico-financeira de um negócio. Vou pedir a gentileza de vocês lerem
rapidamente. Muito bem, pessoal. Supondo aqui que vocês tenham dado uma lida aqui meio que diagonal, né? Eu vou repetir aqui para vocês os principais pontos. Trata-se de um investimento de 20 milhões, tá? Portanto, você tem um quadro aqui, olha, inicialmente, em que você vai precisar de 20 milhões para compor os ativos dessa empresa. Esses ativos estão disponibilizados numa determinada ordem, né? Ela trabalha no setor de laminação e vai fazer uma ampliação desse segmento na empresa dela, na empresa. O investimento, então, serve para quê? Para comprar terreno, edifícios, vou colocar aqui mais edifícios, máquinas e equipamentos, e a composição de capital de giro inicial, né? Pensa o seguinte, você tem um processo, né? Um processo em que tudo começa com a aquisição, né, o planejamento da demanda, né, e a aquisição da matéria-prima. Ou dos insumos, né, que você precisa, ou das mercadorias, se você é uma empresa industrial, ou, por exemplo, se você trabalha com pomares, as mudas, né, se trabalha com animais para corte, pecuária de corte, ou qualquer outro animal, como, por exemplo, no curso de gestão financeira, tem um rapaz que tinha, né, no curso, que trabalha com aves para corte, frangos para corte, né? Então, ele recebe os pintinhos do cliente, ele cria, alimenta, né? Seguindo todos os protocolos, e depois passa para o próprio cliente para abater, né? Então, desde o processo da aquisição da matéria-prima, no caso o que ele precisa para poder suprir, né, aqueles animais, todos os alimentos, insumos, etc., funcionários, energia, os gastos que ele tem, todo insumo que ele precisa para produzir, ok? Que ele, por meio do seu processo, estoca, fica um tempo estocado, que é o prazo médio de estocagem, ok? E aí ele vende. Só que ele não recebe na hora, né? O recebimento é depois. Então, você tem dois pontos importantes aqui, que é o tempo que a mercadoria fica estocada, prazo médio de estoque, e o tempo que você leva para receber o seu produto a partir do momento que a mercadoria sai do estoque, é vendida e você recebe. Existe um prazo, que é o prazo médio de recebimento das vendas. A soma desses dois, o prazo de estoque mais o tempo que você leva entre a venda e o recebimento, se chama ciclo operacional. Até aí tudo bem, né? O problema é que existe aqui um componente que se chama fornecedor, e você tem que pagar. Não só o fornecedor, os seus gastos em geral, né? Você paga geralmente, você pode pagar antes ou depois que você vende, mas geralmente você paga antes de receber, né? Isso se chama o tempo decorrido da aquisição da matéria-prima até o pagamento do fornecedor, nós chamamos de prazo médio de pagamento, né? A diferença entre o ciclo operacional, que é a soma do tempo que a mercadoria fica estocada, mais o tempo que eu levo para vender e receber, né? Menos esse prazo médio, recebimento, menos o prazo médio de pagamento, é chamado de ciclo financeiro, que é justamente esse período aqui, ok? Ciclo financeiro. É o período que eu estou descoberto, porque eu usei a mercadoria, processei, vendi, não recebi, mas já paguei o fornecedor. Isso aqui se chama necessidade de capital de giro. E quando você começa um negócio, se você não dimensionar quanto que você vai precisar de capital de giro, você quebra. Porque não adianta ter o maquinário tudo funcionando lá
e você não ter o disponibilizar um capital antecipadamente para cobrir todos os custos que você tem enquanto você não recebe do cliente, ok? Então, ele estimou um capital de giro aqui de, deixa eu ver, não falou ainda, o capital de inicial, ele vai falar no próximo slide. Dos 20 milhões também tem capital de giro, não é só máquina, equipamento, estrutura, edifícios, né? Senão você vai ligar, cadê o dinheiro para pagar a luz, cadê o dinheiro para pagar os engenheiros, os técnicos, né? Cadê o dinheiro para comprar as matérias-primas, né? Cadê o dinheiro para pagar os meus fornecedores? Bom, o projeto, claro, um projeto fictício, né? Um horizonte curto, de tempo de 2 anos. Está chovendo por aqui também. As vendas projetadas são de 30 milhões no primeiro ano e 60 milhões no segundo ano. Negoção, hein? Ele começa a vender 30 milhões no primeiro ano, um ano depois do investimento, ele prepara toda a estrutura de produção, 30 milhões, depois o faturamento dobra, né, no segundo ano. E aí ele coloca os 2 quadros a seguir, né, que apresentam os detalhes do investimento. E ele diz mais algumas coisas. Desse total, né, a gente tem 12 milhões financiados, ou seja, dos 20, 12 milhões são financiados. Então, ele tem aqui, 12 milhões que são dívida. E depois, se 12 milhões são dívida, ele está financiando por meio do sistema de amortização constante, significa que 8 tem que vir de algum lugar, né? Se 12 vem do banco, 8 vai vir do equity, né? Ou patrimônio líquido, ou sócios, ok? Vai ter que vir de algum lugar. Se não vem do banco, vai vir dos sócios. Porque as origens se igualam à aplicação. O dinheiro vem e o dinheiro vai. Então, vem 20 milhões, e esses 20 milhões vão compor os ativos, né? Aliás, ele até diz aqui, o restante 8 milhões virá de capital próprio, aportado pelos acionistas. Admita-se que edifícios, máquinas, equipamentos e terrenos possam ser vendidos a qualquer época, né, por um valor equivalente ao seu contábil para poder considerar 2 anos, né? Considere, por fim, uma alíquota de imposto de renda de 50%. Depois eu vou explicar por que esse 50% aqui. Surgiu de uma conversa com um norueguês, né? Esses 50% fui eu que coloquei. E o custo capital de 20%, que no momento não nos interessa. Tá? Nós vamos explorar isso depois. Bom, como é que é essa estrutura? Lembrando, por favor, me interrompam para trazer as suas considerações. Se você somar aqui, o valor de aquisição dá tudo 20 milhões. Ok? Tinha mudado a cor da caneta, né? Não sei que cor que está agora, deixa eu ver. Vou usar a cor original, que é red. Então, nós temos aqui os edifícios, 4 milhões. Isso é a planilha, né, de CAPEX, de investimentos. $4 milhões de edifícios, 8 milhões de máquinas, importante aqui a escala, né, multiplica isso por 1.000, 3 milhões de equipamentos, 2 milhões de terreno e 3 milhões de capital de giro, ok? Vida econômica de 4 anos, 8 anos, 2, mas como o projeto dura 2 anos, né, só o saldo volta com o saldo não depreciado, né? Porque, por exemplo, se ele deprecia por ano 1.000, 4.000 dividido por 4, 1.000, 8.000 dividido por 8, a depreciação anual. Aqui, 1.500, a depreciação anual, porque ele custa 3 milhões, dividido por 2, 1,5 milhão por ano. Só que, ou seja, para cada ano ele deprecia 3.500, né? Que é a soma desses 3. Terreno não deprecia, porque como é que você vai depreciar terreno, né? Um bem ali que a natureza deu para a gente expropriou, né, para fins econômicos, né? Então, como é que se deprecia terreno? Ia ser muito complicado. Então, o terreno não deprecia. Capital de giro também, porque não é um bem, né? Então, o terreno não deprecia, nem capital de giro, obviamente. Então, ele deprecia 3.500 por ano, só que só por 2 anos, né? Então, se você tem, ao término de 2 anos, porque o projeto só dura 2 anos, ele vive 4 anos, em 2 anos ele depreciou 1.000 vezes 2, 2 milhões. Aqui, ele depreciou, são 4 milhões de bem, ele só depreciou 2 milhões nos primeiros 2 anos, então faltam 2 milhões para depreciar.
nos primeiros 2 anos, ele deprecia de máquinas 1 milhão, ok? Em 2 anos, deprecia 2 milhões. Como são 8, faltam 6 milhões para depreciar, ok? E aí ele está supondo que o projeto é liquidado, né? Ele vai liquidar esses ativos no final do projeto por esse valor. Vai vender os ativos, vai revender os ativos pelo valor contábil, no mínimo, tá? Aqui ele está supondo que ele vai revender os ativos pelo valor contábil. Lembrando que isso é um exemplo didático para a gente entender como que se amarram os demonstrativos, tá? Para aqueles que estão enferrujados, mas eu acho importante, para aqueles que já sabem, mas viram um tempinho, eu acho importante rever uma circunstância como essa, tá? Ele poderia vender por um valor acima do contábil ao final do projeto, 2 anos, porque os equipamentos ainda podem ser usados. Se ele vendesse acima do valor contábil, aqui, por exemplo, os edifícios, né? Edifícios valem, após 2 anos, ainda faltam 2 milhões para depreciar. Se ele vendesse por 2 milhões e meio, ele ia pagar pela diferença, que é 500 milhões, ele ia pagar pela diferença, que é 500 milhões, ok? Imposto de renda sobre essa diferença. Então, ele ia pagar imposto de renda sobre esses 500. Assumindo que ele está vendendo pelo saldo a depreciar, ou pelo menos que ele registre contabilmente que ele está vendendo pelo saldo a depreciar, ele não paga imposto de renda, tá? Porque é o saldo ainda não depreciado do bem. Porque isso aqui não é caixa de verdade, né? O caixa, ele sai quando você adquire o bem, ok? O caixa saiu, na verdade, quando você fez a aquisição do bem. A gente vai discutir isso com mais detalhes mais à frente. Então é isso, né? Esse é o valor que ele vai liquidar ao término dos 2 anos, que é o que falta para depreciar. O terreno está supondo que volta ali à disposição, né? Para a empresa no seu valor, porque ele não vai ter mais utilidade para aquele projeto. E o capital de giro também volta. Essa aqui é uma questão que geralmente gera mais dúvida, né? Porque, como a empresa, vocês viram aqui esse ciclo, né, operacional aqui, que é a soma desses dois, ele se repete, né? A empresa tem vários ciclos operacionais. Tem vários produtos e tem vários ciclos, né? Acontece que para esse produto aqui, são vários produtos, né? São vários produtos. Para esse produto, você iniciou, recebeu, depois inicia tudo de novo, né? E assim por diante para os demais. Ok? E assim por diante para os demais. Acontece que aqui no final, eu recebi do cliente, né? E esse recebimento gera o capital de giro para o próximo ciclo. Assim como esse recebimento no final gera o capital de giro para o próximo ciclo. O capital de giro, como o próprio nome diz, né, em inglês, se chama working capital. É o capital que trabalha para o negócio, né? Ele continua cíclico, girando no negócio. Se você não está crescendo, se você está mantendo o ritmo normal, você não precisa injetar novo capital de giro, porque o que já está lá, essa dinâmica de contas a pagar e contas a receber, já vai garantir os recursos necessários, né, para você financiar o próximo ciclo, né? Então, assim, o que eu recebo, eu já separo o percentual referente ao ciclo financeiro para financiar o próximo ciclo quando ele começar de novo, sem eu precisar colocar mais. Essa que é a ideia do conceito de capital de giro, né? Vou dar um exemplo que eu dei hoje na aula na graduação de administração financeira. Assim que eu fui morar em Piracicaba, eu estava conversando com uma moça não lembro onde é que era, acho que era na academia, e ela estava comentando que o pai tinha vendido, o pai tinha falecido e deixou 3 supermercados e ela estava com dúvida, precisava de algumas dicas, né? Porque estavam querendo comprar e ela não sabia o preço, não sabia se o preço era justo ou não. Só que assim, eu fui olhar, não tinha demonstrativo, não tinha nada, né? Tinha nada. Eu consegui fazer uma DRE lá, mas não era realista, né? Eu tinha que olhar todas as notas fiscais, construir tudo de novo, do zero, né? E aí, mas o que era interessante, a primeira coisa que eu perguntei para ela, quanto que tinha no caixa. E ela falou, essa que é a questão, a gente quer tirar, porque é 90 mil reais, e a gente precisa desse dinheiro, e a gente quer vender, mas sem esse caixa. Eu falei, peraí, você não pode vender sem o caixa, porque o caixa é necessário, porque quando o cara comprar a empresa aqui hoje, esse caixa que está lá é para financiar o próximo ciclo operacional. Ele é dinheiro do negócio. Ele não é que ele está sobrando ali, ele está sobrando ali
para garantir o próximo ciclo operacional. Senão o cara vai entrar no negócio e ele vai ter que colocar os 90 mil do bolso dele para pagar funcionário, pagar fornecedor, pagar pessoal de expedição, caixa, pessoal de limpeza, energia, e por aí vai, gerador, tinha gerador, né, nos 3 supermercados tinha gerador, não, um só tinha gerador. Enfim, e ela queria sacar lá, junto com a irmãos, queria sacar aqueles 90 mil, foi duro explicar. Ela falou, então eu coloco na conta, sim, porque o valor do negócio é o valor do negócio mais o caixa, como a gente vai ver, menos as dívidas, né? Mas se a empresa tiver tanta dívida a ponto que não sobre nada, o cara não vai te pagar nada, ele vai entrar no negócio para pagar a dívida, né? E ele vai trabalhar para aumentar o patrimônio do negócio. Então, assim, esse dinheiro do capital de giro que você coloca hoje, ele continua circulando no negócio indefinidamente. Se você cresce, vai demandar mais horas de funcionários, mais estoques de matéria-prima, eventualmente mais espaço. Se você não tiver capacidade ociosa, aí você tem que colocar mais capital de giro. Você tem que inserir um capital de giro adicional àquele que já estava no negócio antes. O capital de giro, ele é cíclico, né? Para um negócio em andamento, né, não há necessidade de considerar essa transformação, porque o negócio já está ali, o capital de giro já está ali, é fácil de você, relativamente fácil de você determinar isso, né? Agora, para um negócio novo, tem que ter um investimento inicial de capital de giro. E se esse negócio tem uma vida econômica delimitada, como é o caso aqui, né, o capital de giro volta. Porque o que acontece? Esse dinheiro está aqui para financiar o próximo ciclo do ano seguinte, do terceiro ano. É do negócio. Mas como o negócio acaba, ele fica lá, o caixa está sobrando. Se ela acabasse com o supermercado, fosse vender todos os ativos, não fosse mais o supermercado, aí sim ela podia tirar os 90 mil e vender os ativos todos separados, a liquidação do negócio, né? Ou usar os 90 mil para pagar dívida, etc., né? Mas, como o negócio ia continuar, aqueles 90 mil são do negócio, né? Claro que entra na conta do valor, mas aquele 90 mil não é dela, aquele 90 mil é do negócio, é capital de giro para o negócio. O que sobra da dinâmica toda da operação do negócio no final, do caixa que você decide ou reinvestir ou pagar dividendo, aquele sim é o seu de direito. Curiosamente, esse supermercado, na conta de padeiro lá que eu fiz, a margem de lucro do cara era de 3%, baixíssima. Baixíssima. Só que nós fomos olhar lá a conta, ele tirava tipo 45, 50 mil todo mês de prolabore. Claro, não sobrava nada de lucro, né? Aí a margem ficava baixíssima. A margem é lucro dividido pelas vendas. Lucrava bem pouquinho o negócio. Só que o cara tirava 45 pau, isso em 2013. 45 pau, 50 pau, 2013, tá? Todo mês. Tirava lá do caixa, né? Como prolabore para ele. Era ele, né? Ele era o único, ele era administrador, ele era tudo no mercado, né? Enfim. Então, assim, esse capital de giro aqui volta. Pessoal, lembrando que eu estou aguardando perguntas, tá? Se vocês tiverem, fiquem à vontade para me interromper. Assim como se eu estiver chovendo no molhado para vocês, tá? Enfim, aqui a relação de custos e despesas, né? Que eu vou deduzir das receitas. Ele está assumindo aqui 10 milhões de custos e despesas, né? São os gastos todos, né? Que são os custos diretos de fabricação, mão de obra e matéria-prima, e as várias despesas operacionais, incluindo administrativas e de vendas. Ainda tem também as despesas com depreciação. Tá? Depreciação, como eu já tinha comentado, que são 3 milhões e 500 por ano. Né? Por que 3 milhões e 500? 10 milhões, deixa eu apagar isso daqui. 10 milhões, isso aqui é um resumo, tá, pessoal? Por isso que eu estou um pouquinho mais acelerado. Não é assunto novo para o curso, é um pré-requisito que eu estou revisando. Por isso que eu estou um pouquinho acelerando, tá? Não vai ser essa a dinâmica do nosso curso para os assuntos novos, a gente vai esmiuçar com calma, ok? E com frieza, né? Mas aqui a gente está fazendo uma revisão conceitual e eu não quero tomar muito tempo do curso com isso, por isso que eu estou um pouquinho rápido. Tá? Depreciação de 1 milhão para edifícios, depreciação de 1 milhão para máquinas anual, depreciação de 1,5 milhão para equipamentos, portanto, depreciação de 3 milhões e 500. Tá? Os custos são de 10 milhões, sem contar a depreciação, né? Então seria 10 milhões mais 3 milhões e 500 no ano 1.
no ano 2, 16 milhões mais 3 milhões e 500. É natural, porque como ele vai produzir mais, inclusive ele está dobrando as vendas, né? É natural que os custos dobrem quase na mesma proporção, porque os custos, geralmente, de fabricação são quase todos variáveis, né? Quase todos, não todos, mas quase todos variáveis. Então, eles aumentam também quando eu aumento as vendas. Agora, ele, com a dinâmica operacional dele, talvez ele consiga diluir esses custos fixos. Porque, dada a capacidade dele projetada da fábrica, esses daqui são os gastos indiretos, são fixos, né? Então, a malandragem dele é conseguir fazer uma alavancagem operacional para, com a estrutura produtiva dele, diluir esses custos fixos aqui, né? Quanto mais ele produz, menor vai ser o impacto, o peso desses custos fixos aqui, desses custos fixos aqui na estrutura dele. Quer ele produza... Quer ele venda 30 milhões ou 60 milhões, como é o caso, aqui ele vai gastar 4 milhões e aqui ele também vai gastar 4 milhões. Né? Lembrando aqui do enunciado, né? 4, ele está ampliando o setor dele de laminação, investe 20 milhões em capital de giro, edifícios, terreno, financia 12 milhões, o projeto dura 2 anos, vende 30 milhões no primeiro ano e 60 milhões no segundo ano e paga um imposto de renda escandinavo de 50%. Né? Ok. Isso aqui merece um pouquinho mais de tempo, tá? Uma divagação um pouco mais ampla. Ele diz, né, quer dizer, na verdade não disse, ele está dizendo agora, que eles estimaram o estoque, porque quanto mais eu vendo, a relação entre estoque e contas a receber, ela é linear com as vendas, tá? Ou seja, eu aumento as vendas, aumento o estoque, aumento contas a receber, ok? Da mesma maneira, eu aumento o custo da mercadoria vendida, ou o custo do serviço prestado, ou o custo do produto vendido, né? Eu aumento outras despesas também, alguns custos, né? Custos de fabricação, por exemplo, né? Eles aumentam junto com esses custos, quase na mesma proporção. E é quase linear, e para alguns negócios é linear mesmo. Né? Para a Ambev, fica nos últimos 10 anos, entre 59% e 62%, né? Esses custos aqui, em relação às vendas. Né? Então, assim, muitos dos itens que compõem custo, como estoque, por exemplo, né? Como contas a pagar, sobretudo contas a pagar, variam bastante com esses custos aqui, e quase que na mesma proporção. Então, não é tão incorreto ele afirmar, por exemplo, que o estoque, né, representa 5% das vendas e o contas a receber 10% das vendas. Ele faz isso com base no seu histórico. Estoque representa 5% das vendas, porque, lembram do ciclo operacional? Aquisição, venda, recebimento. Então, tem um período que a mercadoria, o prazo médio de estoque, né, fica ali estocada para vender. Ela deixa de ser mercadoria, estocada, passa a ser custo, passa a ser elemento vendido. Né? Então, o estoque varia assim com a venda. Se eu vendo mais mercadoria estocada. Né? A mesma coisa o meu contas a receber. Quanto maior o valor das vendas, maior o valor do meu contas a receber. Né? Para e passo. E aqui ele considera custo de fabricação como contas a pagar. Contas a pagar como 15% de todos os custos. Então, 15% aqui desses custos, né? Não considerando depreciação, tá? 15% desses 10 milhões, porque depreciação é fixa, depreciação de respeito ao equipamento. Aqui ele está falando da produção, que é consequência do equipamento, mas o equipamento pode produzir coisas que não viram custos, ok? O equipamento pode produzir coisas que ficam estocadas. Então, a gente está falando da produção, que é aquilo produzido pelos equipamentos que eu efetivamente vendo, ok? Que e diz respeito à minha estrutura de produção, diz respeito ao meu negócio, diz respeito à minha gestão de custos. No caso aqui, o contas a pagar, que é quanto que eu devo pelos fornecedores, pelas matérias-primas que eu comprei, deriva da minha estratégia, do meu planejamento de venda. Né? Então, ele está considerando como contas a pagar, aquilo que eu devo aos meus fornecedores que eu comprei, processei e vendi, não necessariamente recebi ainda, como 15% da soma dos custos de fabricação e despesas operacionais. Para a empresa industrial, está razoável.
para a empresa de serviços, isso pode ser um pouco mais difícil de prever, né? Geralmente, para serviços, você tem que detalhar um pouco mais a sua estrutura, seu modelo de negócios, para você poder entender, né, como que é a dinâmica, para você poder entender como que é a dinâmica do capital de giro para o seu negócio, porque vocês vão ver mais adiante que o capital de giro afeta, sim, o valor. A gente vai ver isso para a Renner, sobretudo, né, que vai ser o valuation mais detalhado, que é o valuation de uma empresa que tem todas as informações disponíveis, né, e os valuation de startups, a gente vai usar mais o conceito de múltiplos, né, são casos das empresas que não têm fluxo de caixa ainda. Ok, então, já está até aqui dizendo que é sem depreciação. Então, agora, só que eu preciso trazer um quadro aqui, não sei se vocês ainda estão aí comigo, né? Eu preciso trazer um quadro aqui que explica como é que isso acontece em termos de capital de giro, tá? Primeiro caso, antes de chegar aqui, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, que é a DRE, tá? 30 milhões, ele vende no primeiro ano. 60 milhões ele vende no segundo ano, tá? Custo de fabricação, no total aqui, ó, antes da depreciação, aqui, é 10 milhões no primeiro ano. E 16 milhões no segundo, custos e despesas, tá? E 16 milhões no segundo ano. Claro, para mim é fácil, porque eu já sei de cabeça, né? Vocês estão vendo isso da primeira vez, é confusão com os números, né? Aqui os custos, tá? Custos e despesas. 10 milhões no primeiro ano, 16 milhões no segundo ano, ok? Só ver se vocês ainda estão aí, porque estão muito quietinhos. Não, estão. Estou vendo as carinhas aí se mexendo. Ok. Que vai que... aqui está relampejando e está chovendo, né? Vai que eu perdi a internet, eu estou falando sozinho aqui há 1h30, né? Aqui, temos duas perguntas aqui. A Rosana acabou de entrar, já tinha me falado que ela dá aula, né? Então, ela vai dar uma entrada aqui, olhar as aulas remotas. Obrigado, Rosana, por ter aparecido. Terminei uma aula remota agora e por isso estou chegando para tentar acompanhar a aula. Legal, Rosana. Augusto, como considerar o capital de giro em startups que ainda não têm geração de caixa? Isso, Augusto, eu vou explicar, mas são cenas para os próximos capítulos, tá? Porque isso é uma novela em separado, tá, Augusto? Mas nós vamos tratar isso, que é o caso das empresas que não têm receitas, beleza? Mas nós vamos tratar. Não vai ser agora, preciso de um pouco de paciência. Isso é um assunto complicado. Beleza. Fico feliz aí de ver os rostinhos se mexendo. Então, vamos voltar. Ok. Eu vou falar da DRE primeiro. Pessoal, ele vendeu 30 milhões no primeiro ano e 60 no segundo. Custos de 10 milhões, custos e despesas, né? Na verdade, aqui não são custos operacionais, são despesas. Tá? De 3 milhões, é fixa, né? Isso aqui são fixos. Então, e a depreciação, como eu falei, de 3 milhões e meio. Despesas financeiras, calma que eu vou explicar já como é que chegou nisso, mas está aqui despesa financeira de 2 milhões e 400 e despesa financeira de 1 milhão e 200. Apurou o lucro bruto, que é tudo que entrou menos tudo que saiu, né? Imposto de 50%, negativo. Esse é o lucro líquido. Tem uma opção de coisa aqui que a gente não sabe de onde veio ainda. Aliás, não tem uma opção de coisa, não. Tem só uma que a gente ainda não sabe de onde veio, que são essas despesas financeiras, mas eu já vou explicar, ok? Ele tem um empréstimo de 12 milhões, né? Dos 20 milhões do capital que ele precisa para compor o negócio, o investimento dele, capital de giro, edifícios, etc., etc., ele pegou 12 milhões emprestado, né? Isso gera juros, e esses são os juros. Mas tem uma outra tabela lá que explica como isso foi gerado. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que tem um porém aqui. A DRE trabalha com regime de competência. Ela registra as transações no momento que elas ocorrem, mas não necessariamente quando eu recebi. Lembra? Aquisição, venda, recebimento. A DRE trabalha aqui, quando ocorre a venda. Pagamento, aquisição, pagamento. Aquisição, pagamento. Aqui é recebimento. A DRE trabalha aqui, quando a venda foi feita, independentemente de ter recebido, e aqui, quando a mercadoria já foi solicitada, nota fiscal emitida, mas você não pagou, necessariamente pagou. Então, aqui na DRE, desses 30 milhões, uma parte eu não recebi. Se você olhar lá, ele diz que o contas a receber
dá 10% das vendas. Então, na verdade, desses 30 milhões, tem 10%, tem 3 milhões que ele ainda não recebeu. Aqui, desses 60 milhões, é isso mesmo? São 10%? Sim, 10%. Em contas a receber, são 10% das vendas. Né? Desses 60 milhões aqui, tem 6 milhões, ou seja, 10% que ele ainda não recebeu. Então, ele só recebeu 50, só entre aspas, né? Só recebeu 54 milhões e só recebeu 27 milhões. Ok? Dos 30, 3 ele ainda não recebeu, dos 60, 6 milhões ele ainda não recebeu. Ok? Justamente por conta do fato que a DRE trabalha com regime de competência. Fez o pedido, meu caro, você já considera, para efeito fiscal, já considera como custo ali, como despesa. Vendeu, não interessa se recebeu, ok? Já considera ali como venda. E esses custos aqui também, lembre-se que desses custos, da soma desses custos aqui, desses 10 e desses 13, tem 15% que eu ainda não paguei. Então, 15% disso, 15% de 10 dá 1.500. 15% de 16, Jesus, dá 2.400, não é isso? Isso aí, 2.400. Então, ó, aqui, ó, tem 2.400 que ele ainda não pagou. Então, aqui tem 3 mil, dos 30 milhões, tem 3 mil que eu ainda não recebi, tem 3 mil que eu ainda não recebi, e dos 60 milhões tem 6 mil que eu ainda não recebi. E dos 10 milhões de meus custos, tem 1.500 que eu ainda não paguei, dos 16 milhões dos custos, tem 2.400 que eu ainda não paguei. E aí vem a pergunta aqui, se eu vendi e não recebi, esse lucro líquido aqui, ele está considerando, esse lucro líquido aqui, ele está considerando que eu vendi e recebi tudo. Esse lucro líquido está considerando que eu adquiri a mercadoria e paguei tudo. Logo, eu tenho que fazer ajustes nesse lucro. Porque esse lucro não reflete a real situação do caixa. Ok? Não reflete a real situação do caixa. Logo, eu preciso fazer ajustes. Então, eu pergunto para vocês que estão aí no outro lado, nas suas casas, alguns até debaixo de chuva, né? Esses 3 mil aqui que eu ainda não recebi, eles aumentam ou diminuem meu lucro? Esses 3 milhões que estão aqui, eles teriam um sinal positivo ou negativo? Lembra que eu ainda não recebi. Professor, eu acredito que seja negativo, né? Quem está falando? Gabriel Miller. Oi, Gabriel. Eu acredito que seja negativo, né? Então você não teria 7 mil, você teria 4. Exatamente. É isso aí. Porque esses 3 mil eu ainda não recebi. É a mesma coisa aqui dos 6, correto? Você concorda? Sim. Agora, também é a mesma coisa com relação aos custos. Você somaria isso positivamente no seu caixa. Exatamente. Porque o lucro considera que eu já gastei, mas não integralmente. Tá certo? Ficou claro, Gabriel? Acho que sim, né? A mesma coisa aqui, ó. Dos 16 milhões, tem 2.400 que eu ainda não paguei. Esse lucro de 19 milhões 650 já considera que eu fiz aquisição no segundo ano de 16 milhões aqui, gasto de 16 milhões, e paguei tudo, mas na verdade uma parte dele eu ainda não paguei. Se eu ainda não paguei, eu tenho esse impacto aqui positivo no meu lucro. Logo, a diferença aqui tem uma diferença de menos 1.500 e uma diferença aqui dá 3.600, né? Correto? Negativo. Então, eu tenho 3 milhões que eu ainda não recebi, só que 1.500 que eu ainda não paguei. Eu tenho 6 milhões que eu ainda não recebi e 3.600 que eu ainda, desculpa, e 2.400 que eu ainda não paguei. Logo, eu tenho um déficit de caixa aqui
em função dessa variação de contas a pagar e contas a receber, de menos 13.600, ok? E aqui menos 1.500. Eu preciso dessa grana, assim, para compor com o meu capital de giro. Isso aqui pode faltar, porque ele considera aqui que tem esse lucro, mas, na verdade, esse lucro aqui, ele está deficitário. Na real, tem menos 1,5 milhão desse lucro aqui, e, na real, tem menos 13.600 desse lucro aqui. Né? E aí, quando ele for fazer a conta do capital de giro, ele leva isso em consideração. Está até aqui, olha. Menos 3.000 do contas a receber, menos mais 1.500 do contas a pagar, mais 2.400 do contas a pagar no segundo ano. Né? Agora tem um outro ponto, né? Esses itens aqui, esse diz respeito à venda e esse diz respeito a custo. Venda e custo. Já fica... Acho que alguém vai perguntar alguma coisa. Não. Sim? Não? Não. Eu escutei um barulhinho de microfone. Tem ainda o ponto do estoque. É que o estoque, ele é uma conta patrimonial. Ele não aparece no DRE, né? Você compra do fornecedor e aí a mercadoria já vai direto para compor o estoque. Ela só deixa de ser estoque e vira custo quando você vende. Essa daqui diz respeito a custo que eu já tive. Estoque que já virou mercadoria e foi vendida. Esse daqui não. Esse é estoque que ainda não virou mercadoria, que ainda não foi vendido. Por isso que ele não aparece na DRE. Ele aparece no balanço patrimonial, mas também afeta o caixa. Ok? Também afeta o caixa. Reduz o caixa do balanço patrimonial, porque esse é mais simples, né? Quando eu compro estoque, eu gasto dinheiro, né? Consome caixa. Então, o sinal é negativo, porque saiu caixa de lá. Esse conceitualmente é mais simples, né? Porque você estava com caixa, você teve que adquirir estoque, para se manter ali, você está calculando em torno de 5% das vendas, você tem que manter como estoque, para garantir ali o seu ciclo, né? Senão você pode vir a ter problemas. Então, você usa a caixa para compor os estoques, né? Então, fica lá negativo em 1,5 milhão, porque consumiu caixa. No total aqui, olha, eu tenho um déficit de caixa de 4,5 milhões, mas tenho um ganho de caixa de 1,5 milhão, que eu contratei fornecedor e ainda não paguei. Aquela discussão que a gente estava tendo lá na DRE. Aqui de menos 9 milhões. Né? Do contas a receber do estoque. Só que eu tenho crédito de contas a pagar de 2,5 milhões. Então, no final, 9 milhões mais 2.400 igual a 6.600 negativo. Né? Que é o que eu tenho de exposição no ano 2. E aqui, menos 4.500 mais 1.500 dá 3 milhões, menos 3 milhões, que é o que eu tenho de exposição de capital de giro no ano 1. Isso é o que ele precisa de capital de giro, que é exatamente igual aos 3 milhões que ele colocou de caixa. Lembra que ele falou aqui, ó? 3 milhões de caixa para compor capital de giro, justamente para poder compor essa necessidade que ele tem aqui de capital de giro para sobreviver no ano 1. Ou seja, enquanto ele não apura todas as vendas do ano 1, ele tem ali uma deficiência de caixa de 3 milhões que ele vai precisar compor, vai precisar de recursos para compor. Ok? Agora tem uma questão. Eu vi o microfone de novo ali se ativando. Será que alguém ia fazer alguma pergunta, não? Deixa eu dar uma olhada. Professor, é o microfone do Vitor, tá ligado? Pode até gerar eco. Tá. Deixa eu ver se eu acho. Acho que desabilitou já. Beleza. Valeu, Vitor. Perdão, eu esqueci ligado aqui. Nada, tranquilo. Isso aí acontece direto. Beleza. Deixa eu ver se temos alguma coisa. Ninguém está dormindo. Maravilha, hein? Bom demais, hein? Deixa eu ver se temos alguma pergunta no... Aí, eu não sei se o Thiago fez uma pergunta ou um comentário. Eu acho que foi um comentário, né? Sim, é comum usar análise de múltiplos no negócio. Muito comum. Principalmente banco, tá? Mas a gente vai entrar nesse mérito depois, tá? Beleza, pessoal. Agora, continuando aqui. Agora tem a questão que é a seguinte, aquilo que eu discuti, que eu apresentei muito brevemente antes, né? Ele precisa, no ano 2, a operação do ano 2, né? Ela tem demanda capital de giro de 6.600. Porque uma parte das vendas eu não recebo, eu tenho que compor estoque,
eu tenho que compor estoque, 5% das vendas eu tenho que compor de estoque, né? Só que eu tenho ali o crédito do fornecedor também. Isso dá uma necessidade de capital de giro de 6 milhões e 600. Só que o capital de giro é cíclico. Quando você coloca esses 3 milhões no início do ano 1, ao final do ano 1, os 3 milhões voltam. Essa é a dinâmica do capital de giro. Ele está ali como caixa para financiar o próximo ciclo, ok? Então, começa o ano 2, ele já tem 3 milhões de capital de giro do final do ano 1, que já supriu o capital de giro do ano 1, quando você recebeu, você recebe só no final, quando você recebeu, você deixou, ficaram ali os 3 milhões como capital de giro. No ano 2, ele precisa de 6,600, só que você já tem 3. Então, o que eu preciso de capital de giro novo é 3 milhões e 600, ok? A mais, porque eu já tenho os 3 milhões do ano anterior, que é cíclico, olha, aquisição, venda, recebimento. Isso é ano 1. No ano 2, você vai ter nova aquisição, venda e recebimento, só que num volume maior, né? Num volume maior. Só que ele já tem aqui, quando ele recebe, ele já tem os 3 milhões do ano anterior, que veio, ele pagou o fornecedor aqui, só que ele recebeu depois, então o dinheiro voltou, ok? O dinheiro voltou, então ele já começa o ciclo anterior com 3 milhões. Só que o ciclo anterior, para chegar aqui, ó, pagamento e recebimento, ele tem um buraco de 3 milhões e 600, tá? 3 milhões e 600. Não, desculpa. Deixa eu fazer uma coisa direita aqui. Ele tem um buraco de 6 milhões e 600. Tá aqui. Só que ele já tem 3 milhões, então ele só precisa colocar mais, né, 3.600 novo, que é justamente o que ele está indicando aqui. E aí você, como empresário, que decide se você vai colocar tudo isso ou não, se você vai rever sua política de estoques, né, sua política de contas a receber, etc., né, isso é a decisão gerencial que vem depois da modelagem, ok? No final do projeto, todo o capital de giro volta. Você colocou 3 milhões no primeiro ano, no segundo ano, para fazer frente às vendas que dobram, você tem que colocar mais 3.600, no final você tem todo o capital de giro, todo o capital de giro volta aqui, no final, uma vez que não tem mais ciclos sucessivos, né? Ele volta e fica ali à disposição do negócio, ok? Bom, antes de continuar, deixa eu falar sobre a dívida, né? O sistema de amortização, resumo aqui para quem já viu esses conceitos, né? Ele pega 12 milhões de empréstimo, né, hoje. O sistema de amortização constante, são vários sistemas, né, mas os principais são os sistemas, eu estou rindo agora que eu lembrei o Rafael, o João Saraceni e o Tiago Grip devem estar lembrando das aulas de engenharia econômica, né, que a gente ficava exaustivamente fazendo, ainda colocava pegadinha na prova deles, né, nesses exercícios aí de amortização, dentre outras coisas, né? O saque, o price, o francês e o americano. Nunca vi, esse americano se usa, porque esse americano você paga e só amortiza no final, né? É muito usado para título público. O francês não usa no Brasil, ainda tem o misto. Aliás, o price é o francês. O price é o francês. Esse daqui é o misto. Tem um misto que mistura um pouco dos dois. Também não é usado no Brasil. No Brasil, para contrato de amortização de dívida, porque isso é definido no contrato, são esses dois. Esse daqui é para financiamento CDC, de crédito direto ao consumidor. Veículos, né? Empréstimos, consignado, em folha de pagamento, aquele empréstimo que você faz para o caixa contratando parcelas fixas, né? E outros empréstimos que a prestação de pagamento é fixa. No saque, os juros são decrescentes e a prestação também é decrescente, ok? É muito usado para bens de capital. O BNDES e o sistema financeiro, quando financia a aquisição de grandes somas, usa o saque, né? E no saque, a amortização é constante. Logo, a amortização é a parte da dívida que eu estou devolvendo. Juro é a remuneração do emprestador, tá? Então, de um empréstimo de 12 milhões, você paga 6 milhões, você amortiza 6 milhões a cada ano, ok? 6 milhões a cada ano,
Os juros, ele fala que são de 20%, acho que está lá no enunciado, né? Aqui, aqui, 20% ao ano, os juros, tá? Isso já foi numa época, tá? Agora não mais, mas na época que ele escreveu esse livro, que eu me lembro que foi 2007, por aí, os juros não estavam muito baratos, não, tá? Podiam chegar mais ou menos a isso aí, os juros efetivos, né? De 20%, claro, um pouquinho menos, né? Mas não estavam baratos, não. Juros de 20% ao ano. Não tem negócio que se sustente, tá? Não tem negócio que gere rentabilidade, que supere, pague custo de dívida de 20%. Por isso que o Brasil não funcionava naquela época. Só funcionava porque as empresas pegavam dinheiro emprestado com a taxa de juros de longo prazo, que era a taxa de juros que o BNDES emprestava dinheiro. Só que só os grandes conseguiam crédito com o BNDES, os pequenos não conseguiam, né? E os pequenos não investiam, né? Só os grandes, né? Daquele jeito, né? Que nós vimos posteriormente com alguns dos escândalos, mas não todos, né? Muitas empresas cresceram sim, geraram muito emprego, usando recursos do BNDES, e outras fizeram o que fizeram, como nós já vimos, né? Nos capítulos recentes da nossa história econômica. Os juros são de 20% ao ano, logo, o juro se aplica ao saldo devedor, a quanto você está devendo. Como eu devo, eu contratei 20 milhões, 12 milhões, estou devendo 12 milhões, os juros são 20% do meu saldo devedor, que dá 2.400 no primeiro ano. Logo, a prestação que ele tem que pagar é a amortização mais os juros, 8.400. Tá? Amortização constante, então, 6 milhões também no segundo ano, só que como ele devia 12 e amortizou 6, sobram mais 6 para pagar, 6 milhões. Logo, os juros se referem ao saldo devedor imediatamente anterior. Ou seja, no segundo ano, ele começa o segundo ano devendo só 6 milhões, porque no primeiro ano ele amortizou metade da dívida, né? Então, 20% de 6 milhões, 1.200. 1.200.000. Então, 2.400.000 de juros no primeiro ano, 1.200.000 no segundo, né? E a prestação fica menor. Mas mesmo assim é uma grana, né? 20% de juros. Ok. Agora, vocês vão ver que na DRE ele coloca só os juros, ele não coloca a prestação toda. E a gente já vai descobrir por quê. Né? Na DRE, ele coloca a prestação aqui como uma despesa financeira. Tá? Como uma despesa financeira, mas não a prestação toda. O valor é só a despesa financeira que é resultado. A amortização, o conceito aqui, é que a amortização é uma troca. Eu recebo e devolvo, recebo e devolvo. Isso afeta patrimônio. Porque origem de recursos, que é dívida, que é passivo. Quando eu amortizo a dívida, eu reduzo a parte do passivo correspondente à dívida. Então, eu começo com 12 milhões, eu amortizo no primeiro ano, a dívida cai, então meu passivo diminui. Ok? Então, essa parte aqui não afeta resultado. O que é resultado? É DRE, como o próprio nome já diz, demonstração de resultado. Então, esse lado afeta passivo, e esse lado, eu já vi isso feito errado em valuation, o cara colocava a prestação toda aqui na DRE, tá? Eu já vi isso, já vi, valuation de milhões. Não é para colocar, é só os juros, porque o juro é resultado. A parte da amortização, você está devolvendo para o banco. A DRE só mostra aquilo que foi criado com a minha atividade produtiva, como consequência das vendas. Aquele valor de 6 milhões não está sendo criado do nada, eu só estou devolvendo, uma coisa que já existia antes. Tá? Então, não levamos em consideração na DRE. Bom, agora nós vamos falar... Vocês querem uns 5 minutinhos ou podemos continuar e terminar isso aqui? Deixa eu ver aqui no chat. O que vocês acham? Podemos continuar? Ok. Por mim, podemos continuar. Tá bom, você pode deixar aí ligado o microfone alto e pegar um pouco d'água. Se tiver computador, leva para o banheiro, por favor, sem a câmera ligada, né? Obviamente. Poupar os colegas de certas visões. Do teto do banheiro, provavelmente. E, enfim, vocês podem dar uma desligada no vídeo, fazer o que vocês tiverem que fazer.
deixar o som alto para vocês não perderem a explicação aqui do balanço patrimonial, se você está muito familiarizado com esses conceitos, enfim, não se preocupe, tá? Porque isso é revisão, tá? Mas eu acho que é importante um pouquinho mais enferrujado. São 3 momentos aqui do balanço patrimonial, tá? Quando ocorre a decisão de investir, e no primeiro ano de produção e no segundo ano de produção, tá? Vocês viram, aqui no começo é fácil, né? Eu tenho o lado esquerdo ativo e lado direito passivo e patrimônio líquido, tá? Então, ele começa com os 3 milhões de caixa, né? Que ele diz aqui que tem. Né? Aqui, ó, 3 milhões de caixa. Aqui o capital de giro. Exatamente o que ele precisa, né? Exatamente o que ele precisa, tá aqui. 3 milhões de caixa. 3 milhões de caixa. Os terrenos de 2 milhões. Ele pagou 2 milhões, está na primeira tabela. Edifício de 4 milhões, máquina de 8 milhões, 3 milhões de equipamento, 20 milhões. E de onde veio esse dinheiro? Exatamente aquele quadro que eu tinha feito. Ativo 20, passivo 12 e patrimônio líquido 8. Está aqui, ó. 12 é não circulante, porque é mais de um ano, né? Então, o empréstimo do não circulante não é do circulante, porque ele liquida em um ano. E os 8 milhões aqui de capital social. Acabou. Dá 20 milhões de um lado e 20 milhões do outro. Ok? Tão simples quanto. Tá? Agora ele começou a operar. Isso aqui é pré-operação, né? Isso daqui é pré-operação. Agora ele começa a vender. Quando ele começa a vender, a dinâmica muda. Né? Como diz um amigo advogado, muda a hermenêutica aqui. Né? O significado das coisas. Então vamos continuar aqui, começa o processo. Agora, começando, a gente olha para o outro lado, pela ótica do economista, que é a ótica do engenheiro, tá? Dos ativos, da estrutura de produção. Aqui é a ótica do financiamento. Vamos começar aqui pelo financiamento. Bom, ele tem contas a pagar no primeiro ano de 1,5 milhão. Nós já vimos isso, né? Aqui, contas a pagar de 1,5 milhão, que é a parte aqui dos custos, né? Dos 10 milhões, em que ele tem 15%, 1,5 milhão, que ele não pagou. E no segundo ano são 2.400, né? Então, 1,5 milhão aqui de contas a pagar. Ele amortizou, né, a primeira parcela do empréstimo, está aqui, no primeiro ano. Ele amortizou a primeira parcela, que são 6 milhões. Então, o que falta para ele pagar, o saldo que ele tem, devedor, é de 6 milhões. Logo, ele amortizou 6. Amortizou 6. Está sobrando 6 ainda para pagar. Lembra que passivo são obrigações, deveres e obrigações. Então, ainda falta pagar 6 milhões. Tá? Não é o que ele já pagou, é o que ainda falta pagar. Ok? Ele colocou 8 milhões de capital social que está lá, né? E ele teve lucro. Não se fala nada aqui de lucro reinvestido, tá? Desculpa, de dividendos, né? Lembra daqui do quadro... Opa, está lá embaixo. Tem um curso inteiro ainda, 336 slides, tem um curso inteiro antes, não vou seta por seta não, vou voltar aqui, home, aqui, ó, o ciclo do caixa, né? Tem toda uma estrutura aqui, né? Ainda que a gente precisa explicar. E aí, o lucro de 7 milhões e 50 foi gerado aqui, olha, ele não fala nada sobre dividendos. Ele está supondo aqui que ele vai reinvestir tudo. Então, esses 7 milhões e 50 mil, que é o lucro contábil do primeiro ano, está voltando para comprar o capital da firma, né, para garantir toda a continuidade do seu ciclo operacional. Ok? Não fala nada de dividendos aqui. Então, está lá. Aqui, ó, 7 milhões e 50 de lucro no primeiro ano. Aqui. 7 milhões e 50 de lucro retido. Lucro retido é propriedade da empresa, é caixa, é dinheiro que está à disposição dela. Esse dinheiro já vai para o outro lado já. Então, ó, pessoal, a gente tem 22, por enquanto esquece isso daqui. Nós temos 22 milhões e 550, ok? Isso é origem. Se você lembra, ativo é aplicação do dinheiro, passivo e patrimônio líquido, né? Capital de terceiros e capital próprio. Ele está dizendo que de capital próprio tem
17,50 milhões, tá? 8 milhões mais 7, que 17,50? É 17,50, né? Não, 15,50, desculpa. 15 milhões e 50 mil, ok? Aqui, de patrimônio líquido. E aqui tem 6 milhões de passivo, a mais 1,5 milhão. Tem 7 milhões e meio, que é passivo de longo prazo de 6 e passivo de curto prazo de 1,5 milhão. A soma disso dá 22,550. Agora, esse dinheiro tá aqui e vai ter que ser aplicado aqui. Aqui vai ter que ter 22,550. 550 no ativo. Vamos lá, vamos descobrir onde é que está isso. Nós já sabemos que tem 3 milhões de contas a receber. Aqui, 3 milhões de contas a receber. Tá? No ano 1. Ah, não, desculpa, eu estou olhando para o lugar errado. Está aqui, 3 milhões de contas a receber no ano 1. 3 milhões de contas a receber no ano 1. Estoque 1,5 milhão, nós já temos os dados lá também. Aqui. Estoques 1,5 milhão, né? O terreno, ele é de 2 milhões, porque não deprecia. O edifício, 4 milhões, só que perde 1 de depreciação, vai ficar 3. Ok? 3 milhões. A máquina, 8 milhões, só que depreciou 1 milhão, vai ficar 7 milhões. Os equipamentos, 3 milhões. Equipamentos duram depreciam em 2 anos, então metade, né? Vai ficar 1,5 milhão. Ok? Então, nós temos aqui 10, 12, 13,500, 13 milhões e meio, mais 1,5 milhão, aqui do estoque, mais 3 milhões do contas a receber. Então, aqui nós temos 15, mais 3, 18 milhões. 18 milhões. Então, aqui, de permanente, eu tenho 18 milhões, tá? Se ele diz que tem 22 milhões e 550, tá aqui, ó. Ele diz que tem 22,550. E aqui tem 18 milhões, tá? 22,550, ok? E aqui tem 18 milhões de permanente. O resto que falta, quanto que está faltando para completar isso? 4 milhões e 550, não é isso? Não é isso? E esse dinheiro tem que estar onde? Só pode estar no caixa, né? Porque do lado direito, primeiro acontece do lado direito, a origem. Se a empresa tem patrimônio de 22 milhões e 50, e desses 22 milhões e 50 tem 18 de imobilizado, o resto só pode estar imobilizado, e circulante. Né? Contas a receber, estoque. Tem 18 milhões de permanente e de contas a receber, estoque. O resto só pode estar no caixa, porque aquele dinheiro já está lá. Então, o resto só pode estar no caixa. Está lá. 4.550 que a empresa tem de caixa. Ok? Portanto, isso dá um total de 22.550 igual ao passivo. Isso é o ano 1. Alguém falou? Oi, pode falar. Quem está falando? Permanente é igual a imobilizado? É igual a mobilizado. Beleza. Quem falou? O Victor. Oi, Victor. Eu acho que nem se usa mais, fala mais imobilizado, né? Ativo permanente, como isso aqui eu me baseei no livro, e eu acho que é de antes da lei das SA, ele usou o termo permanente. Mas é imobilizado, ativo permanente, né? Imobilizado, é a mesma coisa, conceitualmente é a mesma coisa, ok? Ou até hoje chamado tudo de ativo não circulante, né? Essa parte aqui que inclui o mobilizado, ok? Que é o que não é circulante, né? É tudo que não é circulante. Beleza, boa pergunta. Ok. E no ano 3, então, que é o último, o ano 2, desculpa, que é o último, vamos voltar sempre aqui para o lado direito primeiro. Contas a pagar, ele tem 2.400, como a gente já tinha visto, né?
aqui contas a pagar 2.400, é uma obrigação, portanto, está no lado do passivo. Ele já amortizou a dívida toda, não tem mais financiamento. Ao final, isso daqui é 31 de dezembro do ano, tá? Do ano qualquer. É no final do ano. Então, a posição dele no final do ano. No final do ano 2, ele amortizou toda a dívida. Ele não vai continuar, não é bobo, de acabar o projeto e continuar pagando o projeto sem ter caixa do projeto para pagar a dívida. Não é o empresário que paga a dívida, é a própria empresa que, com o caixa que ela produz, paga a dívida. Se a empresa não tem mais atividade depois do segundo ano, não faz sentido ter dívida, né? É uma estupidez, literalmente, você assumir dívida que tem uma prazo maturação maior do que a vida econômica dos ativos que geram caixa para pagar essa dívida, ok? Então, a dívida acaba, o capital social continua lá, aí você pergunta, Alex, de onde vem esses 26.700? Ele diz que a empresa não distribuiu dividendo. E balanço patrimonial não é fluxo, é estoque. O que está lá se acumula para positivo ou para negativo. Tá? Então, se a empresa não teve prejuízo, o lucro retido do ano 2 se soma ao do ano 1. Então, se ela tinha 7,50 no ano 1 e passou a ter, quanto foi, 19 alguma coisa, 19,650 aqui, ó, DRE da empresa, no ano 2, né? 19,650 de lucro, 19,650 de lucro líquido no ano 2, né? Então, tá aqui, 19,650, a soma dos dois, tá aqui o número, 26,700, tá? Então, fica tudo lá. Ele não distribuiu dividendo, né? Não temos informação de que ela tem distribuído dividendo. É até normal empresa no início de atividade, né? Então, ficou lá todo esse dinheirão em caixa, né? Em caixa, não. Em recursos que estão lá para disponibilizar para as várias atividades da empresa, né? Então, ela está em caixa não necessariamente, tá? 37 milhões e 100, a soma de tudo isso, 37 milhões e 100 como passivo total, passivo e patrimônio líquido ao final do ano 2, tá? Mais uma vez, vamos esquecer o caixa por enquanto. Ela tem, no final do ano 2, 6 milhões de contas a pagar. Aqui, ó, receber, desculpa. De contas a receber, ok? 6 milhões. 10% das vendas, né? Aqui, 6 milhões. 3 milhões de estoque, 5% das vendas, né? Era o estoque, 60 milhões, 5% de 60, dá 3 milhões. 56, 30, né? Então, 3 milhões. Terreno não deprecia, continua o mesmo valor. Os edifícios, né? Acumula-se a depreciação, porque o balanço patrimonial é estoque. Ganhos e perdas se acumulam. Ganho de caixa, perda de caixa, tudo se acumula, né? Então, 2 milhões é o que sobra, né? O saldo ainda que se tem no final do ano 2 dos edifícios, né? Que ela comprou por 4 milhões, deprecia 2 milhões por ano, depreciou 1 milhão por ano, sobra 2. Edifícios aqui, custou 8 milhões, depreciou 1 milhão em cada ano, ao final dos 2 anos, depreciou 2 milhões, portanto, um saldo ainda a depreciar de 6 milhões. Equipamentos, integralmente depreciado. Ok? Portanto, ela tem 6 mais 2, 8 milhões, mais 2 aqui, 10 milhões, mais 3, 13 milhões, mais 6, 21 milhões. Ok? Se tem 7... É isso mesmo? Será que eu estou fazendo alguma conta errada? Dá 19. Dá 19, né? 19 milhões. Beleza, obrigado. Então, vamos lá. Dá 10, isso. Tá certo, 19 milhões. 19 milhões para formar os 37 que faltam 18 milhões e 100. Logo, isso tem que estar no caixa. A questão aqui, pessoal, é que o lado... Isso que gera um pouco de confusão. Esse dinheiro já está no negócio. Claro, isso é um projeto. Tá? Esse dinheiro, supondo que a empresa entre em operação, já vai estar no negócio. E se isso der certo, o que não está em contas a receber, não está em estoque, e não está no imobilizado ou não circulante, tem que estar no caixa. Ok?
e ela é o que ela termina com de caixa ao final do ano 2, né? Já que ela não está distribuindo dividendo, não está saindo caixa, né? Aquele dinheiro continua circulando lá no negócio. Esse, assim, é um quadro, né? Resumido, sucinto, que explica o processo de integração de demonstrativos, tá? Eu fiz um pouco a toque de caixa, mas é mais para reativar conexões aí neurais em vocês, para quem já viu esse conceito há muito tempo, porque isso aqui vai ser, a gente parte daqui, tá? Nós partimos daqui e também do entendimento dos demonstrativos, tá? Dos indicadores dos demonstrativos. Vocês têm alguma pergunta específica sobre esse ponto aqui que eu trouxe? Deixa eu dar uma olhada ali no chat. Ok. O pessoal disse que vamos continuar. Tá bom, a gente termina um pouco mais cedo, porque realmente eu massacrei demais vocês. Há umas 10h27, eu acho que a gente já tá tranquilo. Eu falei que eu conto piada sem graça, tá, pessoal? Umas 10h27, 10h26, a gente já pode terminar sem perda de conteúdo. Então, a gente termina um pouco mais cedo, pessoal, para não massacrarmos demais, tá? Essa primeira aula tem essas apresentações, né, que levam um tempinho, que eu acho muito necessárias, e eu queria trazer esse quadro aqui, elucidando a relação entre os demonstrativos, justamente para trazer um ponto importante, né, que é a maneira como esses demonstrativos se comunicam, tá? O que estava faltando ali, né, que eu não coloquei, é a demonstração de fluxo de caixa. Eu não trouxe a planilha desse exemplo, porque eu achei desnecessário, tá? Mas a demonstração de fluxo de caixa, ela mostra, eu acho que eu tenho ela aqui em algum lugar, deixa eu procurar aqui. Eu posso até mandar para vocês, mas eu acho que não é de fato necessário, tá? Deixa eu ver se eu tenho ela aqui, máquinas. Não. Mas já que a gente entrou nele, deixa eu olhar aqui. Esse daqui eu posso mandar para vocês, tá? É exatamente o exemplo que a gente fez, tá? Exatamente o exemplo que a gente fez. Mas eu com a DRE, né, os 7.050.000, 19.650 da DRE, de lucro, né? O balanço patrimonial bonitinho aqui, igual está aqui, igual estava lá com uns 3 anos, né? Eu queria mostrar para vocês aqui a demonstração de fluxo de caixa, porque você observa o seguinte, né, nos nossos demonstrativos aqui desse exemplo, né? Você observa aqui a variação do caixa, né? São os 3 anos. Você vê aqui, ó, do ano era 3 milhões, no ano 0, passou para 4.550 no ano 1. Então, o caixa aumentou. Não é que o caixa aumentou no ano 1 em 3.450, não. Ele tinha colocado um capital de giro de 3 milhões e o caixa aumentou em 1.550. Depois, o caixa passou de 4.550 para 18.100. R$13.550.000 que aumentou. Então, aumentou do ano 2 para o ano 1, mais 13.550. A empresa foi gerando caixa com o tempo. E eu comentei com vocês que o caixa vem de 3 atividades: operação, investimento e financiamento. Ok? Operação, investimento e financiamento. Operação é lucro, só que, com um pequeno porém,
do seu lucro, você deduziu a depreciação, né? Mas o problema é que a depreciação, ela está sendo contada 2 vezes, porque você investiu no equipamento e você deduziu a depreciação da DRE. Então, você tem que voltar a depreciação, porque ela é uma despesa não caixa, depreciação. Porque, na verdade, você usou ela no lucro, para deduzir do seu lucro, para você pagar menos imposto de renda, o fisco permite isso, mas o caixa referente ao bem, a aquisição do bem, já foi deduzido quando você adquiriu o equipamento lá no balanço patrimonial. E mais ou menos as variações, vou colocar o delta, aqui o símbolo da matemática que representa variação, a variação do capital de giro, que é aquela dinâmica de contas a receber, que eu comentei com vocês, aquela dinâmica de estoque, e o estoque está aqui porque ele afeta a venda, né? E aquela dinâmica de contas a pagar. Ok? Essa é a operação do negócio. Isso aqui é o sonho, é a menina dos olhos de ouro. Nem Tesla, nem Uber, né? Facebook já chegou lá, e Facebook não foi nem com a tecnologia, foi com os anúncios, né? Mas o que permitiu tudo isso foi a tecnologia, né? Mas a Tesla, o Uber, Lyft também, nenhuma dessas chegou, Airbnb, nenhuma dessas chegou ainda a conseguir dar lucro pela operação. Se não dá lucro, o caixa tem que vir de outro lugar. Aí vem daqui, ó, investimento. Bom, investimento não, investimento consome. Ativos, né? Aqui é permanente. Permanente tangível e permanente intangível. E outros, né? Por exemplo, venda de ativo, né? Outros. Por exemplo, se eu invisto na aquisição de um bem, a conta de investimento é negativa, porque eu estou comprando, adquirindo maquinário e estou usando caixa. Isso aqui é para explicar ciclo do caixa, tá? Variação do caixa. Então, isso daqui pode ser, o saldo pode ser positivo ou negativo, a operação. O investimento, na maioria das vezes, é negativo. Pode ser positivo, porque eu gasto caixa para investir, né? Para compor ativos tangíveis ou intangíveis. Por exemplo, intangível é a aquisição de uma propriedade intelectual, aquisição de uma licença de software, tangível, máquinas, equipamentos. Vocês viram lá que o cara teve que gastar, né? Ele gastou caixa para poder, gastou 17 milhões dos 20 milhões, 3 só foram capital de giro, 17 terreno, máquina, equipamento, prédio, etc. Esse dinheiro ele gastou, né? Ele teve que fazer o investimento. E outros, que é, por exemplo, que é o contrário, que é a conta de investimento ficar positiva, quando você se desfaz de ativos. E de onde o dinheiro vem, que afeta também o caixa. Empréstimos e aporte dos sócios. Por exemplo, também emissão de ações, né? Novas cotas de sócio colocando o dinheiro no negócio. Quando você recebe empréstimo, é positivo. Quando você paga empréstimo, é negativo. Quando você amortiza empréstimo é negativo. Aporte dos sócios, quando você recebe aporte de capital social, é positivo. Quando você paga o sócio, né? Dividendos, etc., fica negativo. Então, isso varia, né? Mas o caixa não tem mistério, tá? Isso aqui é assim há 50 anos e vai continuar sendo. Se a Tesla, se o Uber, se qualquer que seja a empresa não está gerando caixa com a operação, vai ter que vir dinheiro de algum outro lugar. Ou ela se desfaz de ativos, que não é o caso, que ela não tem, é só software, computador e gente, né? Vem de aporte de sócios, empréstimos, tá? Aporte de sócios e empréstimos. Os fundos já colocaram muitos milhões lá e a empresa está queimando caixa para poder demonstrar o seu plano de negócios, né? Mas isso é privilégio para poucos, né? Então, vamos ver aqui muito rapidamente, antes da gente encerrar. Antes da gente encerrar aqui, o caixa, né? Da nossa empresinha fictícia. Ok. Aqui, ó, operação, investimento e financiamento. Ela teve um lucro, né? Como eu falei, tá aqui. Lucro mais depreciação, mais ou menos a variação do capital de giro.
Lucro foi 7 milhões e 500 no primeiro ano, 19,650 no segundo. Ele adiciona depreciação, porque a depreciação, na verdade, não saiu. Esse lucro aqui, ele foi diminuído da depreciação, esse também, mas esse caixa não saiu naquele ano, ele saiu no ano zero, quando você adquiriu aqui, ó, aquisição de bens, afeta o fluxo dos investimentos. Quando você adquiriu os bens, estava aqui, já tinha saído esse caixa, então tem que devolver a depreciação. Mas as variações, né, do estoque, capital de contas a receber e contas a pagar. Nós vimos 3 milhões, variação, não é o total. A variação de 3 milhões e 3 milhões e 600 no ano 2, né? Que era com sinal negativo pelos motivos que nós já vimos. As atividades de investimentos foram afetadas em 17 milhões, mas só no ano zero, porque ele adquire os bens, né? Dos 20 milhões dos bens que ele precisa para tocar o negócio, 3 milhões vieram do capital de giro, né? E 17 milhões desses equipamentos. Então, negativo. Financiamento é de onde o dinheiro veio e para onde ele foi. Ele, no ano zero, recebeu 20 milhões, dos quais 12 milhões de captação de dívida, dinheiro que entrou, portanto, sinal positivo, e captação do acionista, 8 milhões, sinal positivo, porque é dinheiro que entrou do acionista. Porém, como não teve pagamento de dividendo, não teve dividendo pago, não tem nada aqui, mas tem a amortização do principal. Aí você me pergunta, Alex, por que os juros não estão aqui? Porque o lucro já está deduzido dos juros. Lembram que no lucro tem as despesas financeiras, juros, né? Aqui é o principal, o que foi a parte da dívida que eu estou amortizando, que afetou o meu caixa aqui. E aí você vê exatamente o conceito de fluxo. Olha aqui, ó. No primeiro ano, 3 milhões, né? No primeiro ano, 3 milhões. No segundo ano, o caixa variou em 1.550, que é exatamente a soma. Aqui, ó. Operação, 7.550, menos 6 mil do financiamento, menos, é isso aí, dá 1.550 a soma dos dois. 7 milhões 550 menos 6 milhões 1.550, que é exatamente a variação do caixa aqui, ó. Aqui, 1.550. E do ano 1 para o ano 2, aumentou o caixa em 13.550. 13.550. De 4.550.000 para 18.100. Onde que está isso? Aqui, ó, 13.550. Porque ele lucrou. Ele lucrou. A operação toda foi 19, não foi lucro, né? Lucro mais depreciação menos a variação do capital de giro. Dá 19.550 menos os 6 milhões que ele pagou. Não teve fluxo positivo ou negativo de investimento naquele ano. Dá 13.550, exatamente a variação do caixa. Tá? Eu quis mostrar isso daqui, embora não estava previsto, justamente para encerrar essa questão, porque isso é fundamental no valuation do exercício